Os 7 jutsus de selamento mais poderosos. Em Naruto Shippuden, até mesmo no clássico, vimos vários tipos de jutsus de selamento. Desde aqueles que selam grandes e poderosas bijus em humanos, até ceifeiros que levam almas de pessoas para um tormento eterno. Nesse vídeo você vai ver os 7 jutsus de selamento mais poderosos do universo de Naruto. E para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, clica no botão de inscreva-se e ative o sino, porque assim você será notificado de novos vídeos. Shibaku Tensei. O Shibaku Tensei, ou se preferir devastação planetária, é uma técnica de alto poder de ataque, criada pelo sábio dos 6 caminhos, Hagoromo Otsutsuki, através do seu Rinnegan, utilizando o caminho Deva, ou Tendo, que concede ao usuário a capacidade de manipular forças atrativas e repulsivas. E segundo a própria lenda, foi ele quem criou a lua utilizando esse jutsu. A técnica consiste basicamente na criação de um núcleo gravitacional em forma de esfera, que ao ser criado, começa a puxar tudo o que está em volta para ele. A função desse poderoso núcleo é selar tudo o que foi pego por ele, como nós podemos ver, por exemplo, na luta de Naruto vs Pain, onde Nagato utilizou o Shibaku Tensei para tentar capturar o Nove Caudas. Durante a sua volta à vida através do Edo Tensei, o domínio de Nagato parecia ser maior do que quando ele estava realmente vivo, pois ele quase foi capaz de capturar o Naruto, Killer Bee e o Itachi juntos. E eles tiveram que acertar o núcleo do Shibaku Tensei com seus ataques mais poderosos para conseguir destruí-lo. Madara também foi outro personagem que utilizou esse jutsu do seu próprio jeito. Madara conseguia lançar vários Shibakus Tensei de uma vez só. E a força era tão grande que deu bastante trabalho para Naruto e Sasuke para que eles conseguissem se livrar dessa técnica. Já durante o final da Quarta Grande Guerra Ninja, Sasuke Uchiha utilizou o seu Rinnegan para fazer essa mesma técnica, e ele usou 9 Shibaku Tenseis ao mesmo tempo, aprisionando todas as bijus, e ainda foi capaz de absorver o chakra delas, fortalecendo todos os seus ataques e as suas habilidades. E isso provavelmente o Nagato não poderia fazer. Sisen Kyojin, ou 4 formações vermelhas Yang. A barreira das 4 formações Yang é bem mais poderosa do que a barreira das 4 chamas violetas, tanto em tamanho quanto em resistência. Para quem não se lembra, a barreira das 4 chamas violetas foi aquela usada pelo Quarteto do Som na batalha do terceiro Hokage contra o Orochimaru, onde quem encostasse nela acabaria pegando fogo. Essa é bem menos poderosa, apesar de ser bem eficaz. Já a barreira das 4 formações vermelhas Yang pode ser feita somente por 4 ninjas poderosos de nível Kage, e essa barreira também pôde ser feita por Obito Uchiha quando ele se tornou o Jinchuriki do Jubi. Obito utilizou seus receptores em suas costas para criar a barreira e prender toda a aliança Shinobi dentro dela, para que ele pudesse atacar livremente. Entre as provas da alta resistência dessa barreira estão os momentos no qual ela suportou 4 Bijudamas, que vieram diretamente do Jubi, e até hoje ninguém foi capaz de quebrar ou romper essa barreira. A aliança Shinobi, por exemplo, só foi capaz de escapar do ataque de Obito graças a Minato e a sua técnica de teletransporte. Ele transportou todos de dentro da barreira para fora dela, sem precisar quebrá-la. Fazer essa barreira também consome muito chakra, devido ao seu poder e resistência. E os 4 Hokages conseguiram manter ela por mais tempo ativa por causa da sua regeneração de chakra devido ao Edo Tensei, já que no Edo Tensei seu chakra é infinito. Mas até mesmo em modo Edo Tensei, os Hokages se viram limitados, pois essa não é uma técnica para ficar ativada por muito tempo. Em evidência disso, Minato, por exemplo, só conseguia fazer um clone enquanto mantinha a barreira. Tobirama conseguia fazer 2 e Hashirama conseguiu fazer até 5 clones de madeira, mas todos eles sofreram limitações graças a essa técnica. Fuinjutsu, Genryu Kyofujin, ou Jutsu de selamento dos 9 dragões fantasmas. Esse jutsu de selamento só é possível se o usuário tem o Rinnegan, pois o usuário deve invocar a estátua Gedomazo. Essa técnica
pode absorver o chakra e até mesmo a alma das pessoas. Por exemplo, se essa técnica atingir alguém que tiver pouco chakra, os dragões absorvem a alma da pessoa em poucos segundos. Porém, se a pessoa tiver altas reservas de chakra, como um Jinchuriki, esse processo é mais demorado. Quando o Gaara foi sequestrado, foi essa técnica que Pain usou para extrair o Shukaku dele. E mesmo com 9 membros da Akatsuki reunidos e ajudando, dando parte do seu chakra, o processo demorou 3 dias e 3 noites para ser finalizado. E antes de ter utilizado esse jutsu como extração de Beijus, Nagato já havia utilizado esse jutsu antes na sua luta contra Hanzo. Após Nagato entrar em estado de fúria por ter perdido seu amigo Yahiko, ele convoca a estátua Gedomazou e com isso pode usar os seus dragões. Por se tratarem de pessoas mais comuns e com menos chakra, Nagato conseguia remover as suas almas em um piscar de olhos. Só de encostar nas pessoas já era o fim da vida delas. Obito também conseguiu invocar a estátua Gedomazou, porém ele não foi capaz de utilizar todo o seu poder, mesmo com o Rinnegan. Obito mesmo afirmou que ele só pode aguentar um Rinnegan, e se ele colocasse os dois, ele não aguentaria. Podemos dizer que o feito de possuir 2 Rinnegans são só para usuários muito específicos, como por exemplo o clã Uzumaki. Nagato suportou 2 Rinnegans mesmo quando criança. Já Obito, mesmo com as células do Hashirama, não poderia utilizar 2 Rinnegans. Ura Shisho Fuinjutsu, ou Jutsu de selamento dos 4 símbolos. O clã Uzumaki foi bastante conhecido e temido por suas famosas e inúmeras técnicas de selamento. Elas eram extremamente poderosas. O líder do clã, Ashina Uzumaki, era um habilidoso ninja e tinha um grande domínio de todas essas técnicas. Seu controle era tão grande que ele ficou conhecido como o pai dos Fuinjutsus. E posteriormente, após ter firmado uma aliança com Konoha, ele passou várias de suas técnicas para Hashirama, o primeiro Hokage. Ele demonstrou uma técnica que dispõe de 4 símbolos para dominar e selar um monstro gigante. Ele utilizou essa técnica na presença de Hashirama, o que fez o Hokage se interessar e formar uma aliança com o clã Uzumaki. Eventualmente, a aldeia do Redemoinho e a aldeia da Folha se juntaram e se comprometeram a dividir os seus recursos e jutsus entre as duas vilas. Teko Fuin, ou Selo da Armadura de Ferro. Essa técnica de selamento é utilizada para selar o 8 caudas em seus hospedeiros. E após a conclusão da técnica, aparece o sinal escrito em azul em alguma parte do corpo do usuário. Em Killer Bee, o sinal apareceu no seu ombro direito. Killer Bee afirmou para Naruto uma vez que o seu selamento é mais fraco do que o selo de Naruto, e que se tratava de um complexo Fuinjutsu, e também que não é qualquer pessoa que conseguiria aguentar. Os hospedeiros do 8 caudas anteriores a Killer Bee foram feitos com um jutsu de selamento diferente, pois eles não aguentavam o selamento da armadura de ferro. Seno Sosa Jutsu, ou técnica da areia manipuladora da memória oculta. Essa técnica é utilizada por Sasori, onde mesmo estando longe, ele consegue selar as memórias do alvo, com uma agulha extremamente pequena bem no centro do cérebro da pessoa. Essa técnica é bem eficaz em infiltrações, já que ela pode mudar as memórias do alvo e fazer com que ele se torne o seu subordinado. Por exemplo, Sasori utilizou essa técnica para manipular as memórias de Iura, para que ele pudesse continuar fielmente trabalhando para a Vila da Areia, sem que ninguém suspeitasse que ele era um traidor. Porém, quando Sasori cancelou sua técnica, ele fez Yuri pensar que ele não deveria trabalhar para a Vila da Areia, e que a única pessoa que ele deveria servir seria o seu mestre Sasori. Além de Iura, Sasori também utilizou essa técnica em Kabuto, porém essa falhou, porque Orochimaru cancelou ela da sua própria maneira, fazendo Kabuto acreditar que deveria ser leal somente ao mestre Orochimaru. Técnica de selamento de besta. Para fazer esse jutsu, primeiro se cria um diagrama no chão, e após a ativação, várias correntes envolvem o alvo para que ele não possa se mover. Essa técnica foi utilizada por Konoha Uzumaki para selar os 6 caudas.
O seu domínio sobre essa técnica era tão grande que Konoha foi designada para controlar uma besta de invocação na Ilha de Invocação. E essa missão consistia em fundir vários monstros a fim de criar a besta de invocação perfeita. Porém, isso não foi possível, porque em determinado momento, Konoha acabou perdendo o controle da besta, e ela, enfurecida, eliminou todos os cientistas que estavam ali, e também Konoha. Sua alma ficou vagando por ali pela ilha até que o selamento foi concluído, com a ajuda dos shinobis de Konoha. Um fato interessante sobre essa técnica é que ela se assemelha bastante às correntes usadas pelo clã Uzumaki, que foram usadas por Kushina e por Karen. A diferença está em seu tamanho e sua velocidade, pois embora as correntes de Konoha fossem menores, elas se moviam bem mais rápido. E nós não saberemos mais sobre esse jutsu porque ela perdeu a sua vida e não foi dado mais detalhes sobre ele. Faça agora um jutsu de selamento com o botão inscreva-se e se você já é inscrito, sele o like nesse vídeo. Eu vou deixar passando aqui na tela 2 vídeos de Naruto que você não pode perder de forma alguma. Confere aí e já engatilha eles na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!